Mais uma vez, graça e paz para a igreja. Amém. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Glória a Deus. Capítulo 5. Eu quero chamar a pastora Inalva aqui um pouquinho, por favor. Podemos ler? Amém. Diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos de dia, somos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, apresentamos, Senhor, este culto, essa palavra nas tuas mãos. Que seja, Senhor, para o teu louvor, que nós possamos compreender, guardar e praticá-la. Senhor, neste momento não seja eu, mas sim o teu Espírito Santo falando com a igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Igreja, quando eu li essa palavra aqui, eu me deparei, com o versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Eu falei, como ladrão. Interessante que a Bíblia nos refere várias vezes passagem de Jesus comparando com o ladrão. E ladrão é coisas muito tristes, porque a gente se assusta quando ele vem, Ele não avisa quando ele vem, ele leva o que nos pertence, ele nos deixa triste e muitas vezes ele usa de violência, E isso não é bom. Mas aqui não está dizendo que Jesus é um ladrão. O texto está dizendo como. Ou seja, será surpresa. Será no momento que muitas pessoas não esperam. Mas no texto, ele está dizendo que os filhos de Deus, ou seja, aquele que guarda a palavra, não será surpresa. Porque nós estaremos esperando, mesmo sem saber o dia e a hora. Glória a Deus. Então, em João 10, também fala do ladrão. E o próprio Jesus, ele diz assim, em João 10, Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que vier antes de mim são ladrões e salteadores. Aqui Jesus está dizendo que existe ladrões. Mas esses ladrões aqui que vêm antes de Jesus, ele vem para roubar a fé, a esperança. São falsos pregadores. Sabe aqueles pregadores que pregam que não tem problema nenhum, nada a ver, tudo pode, Jesus é amor, Jesus não castiga, e aquele evangelho da prosperidade que acaba roubando a salvação, porque as pessoas não estão preparadas para quando Jesus vier. Então Jesus está dizendo: cuidado com os ladrões salteadores que querem o seu dinheiro, eles são mercenários, eles querem só a lã das ovelhas. E Jesus afirma que esses são ladrões.
Então, João 10, Jesus nos orienta, nos aconselha a tomar cuidado com os salteadores que vêm para matar, roubar e destruir. Destruir o quê? A nossa esperança, a nossa fé, destruir a nossa vida com Cristo. E nos últimos dias, os dias que estamos vivendo, o que mais tem é falso profeta, que roubam, na verdade, a salvação. As pessoas estão dentro da igreja, achando que vão reinar com Cristo, mas a vida toda errada, não se consertam e acaba perdendo a salvação. Então é diferente. Jesus, em Tessalonicenses 5, está afirmando, aqui Paulo está afirmando que Jesus é como ladrão, ou seja, a vinda de Jesus é como. Interessante que também no livro de Mateus 24, e eu quero ler com vocês, é muito interessante que em Mateus 24 também fala de ladrão, né? Porque muitos virão em meu nome dizendo que eu sou Cristo, e enganarão a muito, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos entregarão para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados em todas as nações pelo meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão-se uns aos outros, odiarão aos outros, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui, Jesus está dizendo também, né, que esse ladrão aqui, que virá de repente, se o dono da casa soubesse a que hora viria este ladrão, ele estaria vigiando e não deixaria minar a sua casa. Então aqui também um ladrão vem de noite, de repente. Se o pai da família souber a que hora esse ladrão vem, ele não deixa minar a sua casa. Glória a Deus. Então nós temos 3 tipos de ladrão. O primeiro é o ladrão de verdade que rouba a nossa fé, o diabo. Jesus como ladrão, glória a Deus, que também ele é comparado. Mas no livro de Apocalipse, Jesus fala assim: eis que cedo venho, guarda as suas vestes, para que não ande nu, e ninguém veja as suas vergonhas. E o que é que Jesus quer dizer no livro de Apocalipse? É outro tipo de ladrão ali. E eu fiquei assim pensando, e fui buscar respostas. Ali em Apocalipse está dizendo, não é um ladrão literal que vem de noite roubar. Não é como um ladrão. Mas, ali, é na época que Jesus vivia nessa terra. Jesus vivia no templo. Na época que o templo de Salomão ainda existia em Jerusalém. E tinha umas regras para cuidar do templo. E quem cuidava eram os levitas, os sacerdotes. E eles tinham que deixar a lamparina do templo acesa, ou seja, o candelabro, ele tinha 7 pontas, e aquelas 7 pontas tinha que estar acesa o tempo todo. E quem é que acendia esse candelabro? Quem é que cuidava para que o azeite não acabava? Eram os sacerdotes, os levitas. Mas esse candelabro tinha que ficar aceso dia e noite. Acontece que alguém não podia dormir, tinha que ficar acordado. Então vinha um sacerdote fazendo a ronda, para que aquele que estivesse lá cuidando, ele ser vigiado se ele estava dormindo ou acordado. E quando esse sacerdote vinha,
sem me avisar, ele tinha tipo um apelido de ladrão de noite. Ele vinha. Se o sacerdote responsável, o levita responsável para cuidar daquele candelabro estivesse dormindo, o sacerdote chamado ladrão, ou seja, vigia, chegava perto dele e falava Shalom. Se ele não respondesse, ele vai dormir. Falava mais uma vez, falava algum versículo da palavra, e se ele não respondesse, esse sacerdote chamado ladrão colocava fogo na orla das suas vestes. Literalmente, ele pegava o fogo e colocava naquele cordão na veste sacerdotal. Então, o sacerdote dorminhoco, ou o levita dorminhoco, acordava com as suas vestes pegando fogo. E se estivesse pegando fogo e ele ali dormindo, as suas vestes não teria como ele apagar. De repente ele mostraria a sua vergonha. Por isso que o versículo diz que guarda, as suas vestes para que não se envergonhe. Quer dizer, se você estiver dormindo, as suas vestes será colocado fogo e você vai passar vergonha. Gente, o candelabro hoje, quem é? Nós temos um candelabro para cuidar. Somos nós. O fogo do Espírito Santo em nós, o azeite do Espírito Santo não pode apagar. Nós temos que estar vigiando o tempo todo, para quando o nosso Messias, o nosso Salvador vier, nós estejamos acordados. Por isso nós precisamos saber, que Ele vem estar nos vigiando o tempo todo. Mas o texto aqui em Tessalonicenses está dizendo que, irmãos, acerca das estações, do tempo das estações, não nos necessitais que vos escreva. Por que Paulo diz isso? Porque nesse tempo aqui que Paulo escreveu, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. E o povo judeu, aonde Jesus estava, acreditava-se que Jesus viria pela segunda vez. Ele já estava esperando a volta de Cristo. Fazia pouco tempo que Jesus tinha ido para a glória, mas ele já estava esperando a volta de Jesus. E os judeus têm por costume celebrar várias festas. Certas festas são obrigatórias, são santas convocações, existem mais festas. E uma das festas principais começa na Páscoa, mês de abril, mais ou menos. Os judeus comemoram a Páscoa. Mas nós sabemos que na Páscoa Jesus morreu. Na Páscoa Jesus foi crucificado. Ressuscitou ao terceiro dia. E 40 dias depois da Páscoa, ele subiu ao céu. E 50 dias após a Páscoa, ele enviou o Espírito Santo Consolador. Então Jesus cumpriu aqui 3 festas principais. Eu, Lúcia, acredito que ele cumpriu só 2. Mas os judeus afirmam que ele cumpriu 3, porque quando ele enviou o Espírito Santo Consolador, ele cumpriu a terceira. Cumpriu a primeira quando foi morto, o cordeiro foi morto. Cumpriu a segunda quando ele ressuscitou. Quer dizer, ele se apresentou a Deus como a primícia, aquele que foi ressuscitado. E quando ele mandou o Espírito Santo, ele cumpriu a terceira. E os judeus acreditam que Jesus voltará no toque da trombeta. Quando é o toque da trombeta? É o início do ano. O início do ano dos judeus começa em setembro e outubro. Eles acreditam que Jesus voltará quando a trombeta tocar. Ou seja, os judeus têm por costume, no início do ano, o mensageiro toca o shofar. E ali eles acreditam que Jesus voltará como rei, não para ser crucificado, não como um cordeiro mansinho, mas como um rei para reinar sobre esta terra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Por isso, nos dias de hoje, os nossos irmãos judeus, ou nossos judeus messiânicos, estão
proclamando para que todo mundo, todos os judeus voltem para Israel, porque ele acredita que o Messias virá. E mais interessante que a Bíblia nos ensina que de 7 em 7 anos existe um descanso na terra, mas nos 50 anos existe comemoração de um ano sabático especial. O que é especial? Aonde esse ano eles não plantam nada, eles só colhem da terra. Eles fazem isso, né? Literalmente. Eles só colhem da terra. E no tempo de Cristo, além disso, os escravos eram livres, ou seja, durante do 0 aos 50, quem devia tinha que ser escravo para pagar sua dívida, ou tinha que vender as suas terras. Mas nos 50 anos sabáticos, no ano jubileu, ele tinha que devolver as terras que pegaram por causa da dívida, e os escravos eram livres. Por isso que Jesus disse, né, que ele veio para libertar os cativos. Porque Jesus veio no ano sabático. Ele pregou no ano sabático. Ele cumpriu. Por isso, os judeus estão esperando. E você sabe quando vai ser o próximo ano sabático? 2028 a 2029. Eles estão ansiosos. Se não for 2028, 2029, vai ser em 2036. Porque é 7 anos. 2035, 2036. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não sabemos o dia e nem a hora. Eu não se acredito, eu penso, né, é coisa minha, que Jesus virá 50 dias após a Páscoa, ou 40 dias após a Páscoa, ou seja, entre março e abril. Por quê? Porque em Atos, no capítulo 1, ali revela, quando Jesus estava indo para o céu, apareceu 2 anjos e disse: varão dos galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que viste ir, assim como ele foi, ele voltará. E o texto afirma que Jesus foi subindo e uma nuvem o ocultou. Glória a Deus. E a preocupação nossa hoje, tanto tempo eu ouço que Jesus vai vir, e ele não veio ainda, né? E em Mateus 24, os discípulos estavam preocupados: mestre, quando será a sua vinda? A resposta é: você está preparado? Eu estou preparada? Não devemos preocupar que dia, que hora, que mês, que ano, mas ele virá como um ladrão, como uma mulher que está para dar à luz. Não tem como, o bebê vai nascer. Mas acontece que antes de dar à luz, a mulher começa a sentir um pouquinho de dor. É a aflição que vem da hora. Quem é mãe sabe. Passa-se lá, daqui a pouco vai uma dor de 1 em 1 hora. Depois vai apertando, né, de 30 em 30 minutos. Daqui a pouco a dor vai vindo de 10 em 10 minutos, até que chega a hora. E Yeshua afirma em Mateus 24 que assim também será a vinda do Filho do Homem. As coisas vão começar a apertar. Terremoto. Quem está ouvindo falar de terremoto aí? Só alguns. Se você entrar na internet, em vários lugares tem terremoto. Quem está ouvindo falar de fome aí? Alguns países com fome. Nós estamos vivendo dias tão difíceis que você vai no mercado e você não sabe o que você compra. Não é? Quem está ouvindo aí rumores de guerra? País contra país? São alguns, gente. Nação contra nação. E eu quero, antes de terminar, ler em Mateus, no final do capítulo 24. Porque muitas pessoas perguntam: como é que Jesus vai vir? Qual é a preocupação? Será, glória a Deus, será que vai ser rápido? Será que todos nós vamos ver ou não?
Será olho nu? Será surpresa? Como será a volta de Cristo? Desde quando você está ouvindo que Jesus vai vir? Glória a Deus. E a resposta está aqui em Mateus 24, 29. Em diante. Eu quero ler com vocês. Glória a Deus. Diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Enviará os seus anjos com rijos, clamor de trombeta, e se ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade do céu. De uma outra extremidade do céu. Veja aqui, aparecerá no céu um sinal. Olha só, um anjo. E você pode entender esses versículos? Você consegue imaginar a cena? O sol escurece, a lua não tem mais a sua luz, um breu total, uma escuridão total. Você consegue imaginar? Imagina essa luz aqui apagada, um breu, nada, sem luz, sem nada. E de repente os anjos tocam chofar. Você consegue imaginar? Aí a pergunta: está preparado? Esses versículos aqui são profecias que saíram da boca do próprio Cristo. Aqui não está dizendo que será um arrebatamento em oculto, não. Aqui está dizendo que será com grande clamor, com muito barulho. E está dizendo aqui que todo olho verá. Todo olho verá. Glória a Deus. Mas, glória a Deus, a pergunta é: quando serão essas coisas? Se você ler um pouquinho Mateus 24, versículo 1 em diante, está dizendo que será de grande aflição, como as mulheres que estão dando para dar à luz. Será como um ladrão que vem de repente, sem anunciar. Glória a Deus. Mas aquele que está em Cristo está preparado e esperando. Glória a Deus. E você está preparado? Glória a Jesus. Então eu quero citar aqui que nessas três passagens, tanto em Mateus como em Tessalonicenses, quanto em Apocalipse, nós temos três referências de ladrão. Um ladrão que é o diabo, que rouba a nossa salvação, que usa os falsos profetas para pregar errado. Que o Deus é amor, não tem nada a ver, a vida é sua, você basta crer em Jesus, não precisa fazer mais nada. O segundo ladrão é o próprio Jesus. Ele não é um ladrão de verdade, mas ele é comparado, porque ele virá, glória a Deus, sem avisar. Ele virá de repente. E o terceiro ladrão é aquele sacerdote lá no templo que está vigiando quem está com a sua lamparina apagada. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então que o Senhor Jesus possa vir hoje, que nós possamos viver hoje como o Senhor Jesus viesse amanhã. Que não seja surpresa para mim, para você. Glória a Deus. E você ainda que não está com as suas vestes preparadas, você que está dormindo, desperta. Glória a Deus. Porque Jesus virá e não tardará. Aleluia. Ele virá arrebatar a sua igreja. Nós vamos encontrar com Ele nas nuvens para reinar com Ele. Mas para isso nós precisamos ter vestes limpas. Vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Amém? Que essa palavra fique com cada um de vós. Amém?